Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar então, continuar estudando o sistema cardiovascular, certo? Lembra que no vídeo anterior a gente também estudou sobre esse sistema, porém a gente estudou mais as questões anatômicas e fisiológicas do sistema, como que ocorre a pequena e grande circulação, quais as diferenças entre os vasos sanguíneos e um monte de outras coisas. Hoje, portanto, a gente vai estudar os cuidados que a gente deve ter com esse sistema, porque ele é muito importante, ou seja, a gente precisa cuidar desse sistema, porque é através do sangue que o oxigênio vai ser levado por todo o nosso corpo, né? Então ele tem uma função muito importante. E lembrando que o sistema cardiovascular ele está em contato com os outros sistemas. Então todos os sistemas do nosso corpo eles estão em contato com o sangue, certo? Então a gente tem que lembrar disso, que ele é muito importante. Bom, a gente vai iniciar então falando sobre as vacinas. Mas por que, professora, as vacinas? O que tem a ver com o sistema cardiovascular? Pessoal, tem tudo a ver, porque a vacina ela vai ajudar o nosso organismo a se defender de agentes que vão trazer doenças, como vírus e bactérias, né? Então a vacina ela vai auxiliar o nosso sistema imunológico. Lembram que os glóbulos brancos, né? Lá que são aquelas células que estão no nosso sangue também, elas fazem, né, o cuidado, elas protegem o nosso organismo. Porém, a vacina ela vai agir especificamente sobre o micro-organismo, né? Por isso que existe um monte de tipo de vacinas. E lembrando que a gente precisa ter essas vacinas em dia, certo? Bom, então existe vacina para febre amarela, a tríplice viral, que é o sarampo, cachumba e rubéola, tem a vacina do HPV, tem as hepatites, tem a influenza, né? Então, que é da gripe. A gente tem um monte de vacina e ela vai agir especificamente para aquele micro-organismo, certo? Bom, então, como que as vacinas são produzidas? A partir do que essas vacinas vão ser produzidas? Então, pessoal, as vacinas, elas são produzidas com vírus, bactérias ou qualquer agente causador de doenças. Porém, eles precisam estar, então, fracos ou mortos. Isso mesmo, né? A vacina nada mais é do que uma sopa de agentes causadores mortos que vão ir para o nosso corpo, certo? Mas isso é muito importante e a gente vai descobrir por quê. Bom, como que a vacina vai agir dentro do nosso organismo? Como que esses seres mortos vão agir e vão nos ajudar, então? Então, no momento em que as pessoas são vacinadas, né, por esses micro-organismos, eles vão entrar, então, dentro do nosso corpo. Mas lembram que eles não estão vivos, né? Eles estão mortos, ou seja, eles não vão causar doenças para nós. E aí a gente vai lembrar de uma coisa. Tem muita gente que fala, por exemplo, a vacina da gripe. Eu fiquei gripada depois que eu me vacinei contra a gripe. Não adianta, não vou me vacinar. Não, pessoal, isso é um erro que as pessoas cometem. Por quê? Porque a vacina, principalmente a vacina, né, especificamente a vacina da gripe, ela vai levar de 2 a 3 semanas para fazer efeito, né? E a pessoa já pode estar contaminada com o vírus da gripe e não tinha demonstrado sintomas, né? E aí de repente surgiu os sintomas, ela achou que foi a vacina que causou a gripe, mas na realidade isso não existe, porque esses micro-organismos eles já estão mortos, né? Então não é assim que funciona, tá? Bom, o nosso corpo ele vai reconhecer esses micro-organismos como invasores e os nossos glóbulos brancos, então, eles vão produzir os famosos anticorpos, que vai então detectar esse vírus ou bactéria e vai acabar combatendo ele, certo? Ele vai ver isso como agente estranho. Esse ser, esse organismo, esse micro-organismo que está lá dentro do nosso corpo, os nossos leucócitos vão perceber e vão, opa, tem alguma coisa estranha, eu vou ter que combater isso aí, né? Então isso vai fazer com que o nosso organismo se fortaleça contra esse micro-organismo e evitando então fazendo com que, digamos assim, um próximo contato com esse micro-organismo com o meu corpo, ele não vai causar nada, porque o meu corpo já está preparado para recebê-lo e combatê-lo, certo? Bom, como eu falei para vocês, esse sistema, o nosso sistema cardiovascular, ele é muito importante, certo? Né? Então a gente tem que ter alguns cuidados. E existem muitas doenças relacionadas a esse sistema, ao nosso coração, né? Então,
tem alguns fatores que fazem com que essas doenças surjam. Por exemplo, nós temos as características hereditárias, que isso é algo que não tem muito o que fazer. Por quê? Porque está no nosso gene, está no nosso DNA, vai ser passado de pai para filho, né? Então, alguma doença que o pai tem, muito provavelmente o filho também vai ter, né? E aí tem que ser tomado algumas medidas, de repente, fazer uso de medicação, ter um cuidado restrito com a alimentação e tudo mais. Hábitos alimentares, como que isso vai estar ligado com o nosso sistema, né? Quando a gente faz uso, então, dos alimentos, e quando esses alimentos são ricos em gorduras e carboidratos, isso vai fazer com que os nossos vasos sanguíneos se entupam de gordura, né? E principalmente a gordura trans, que é muito prejudicial para o nosso organismo, vai fazer com que, prejudicial, e vai fazer com que esses vasos sanguíneos eles fiquem entupidos e vai fazer com que o sangue tenha dificuldade de passar por essas veias e artérias, aumentando a pressão arterial, né? Então a alimentação ela está ligada sim com o nosso sistema cardiovascular. Por isso, alimente-se bem, tá? Bom, como que o estresse ele vai estar ligado com o sistema, com essas doenças? Eu não estou falando aqui daquele estresse, por exemplo, eu tenho uma prova na semana que vem, eu tô preocupada, tô nervosa, né? Mas o que eu vou fazer? Essa preocupação minha vai fazer com que eu vá atrás e vá estudar, vá me preparar, e aí esse estresse, ele vai ser passageiro, né? Eu vou lá, estudo, faço a prova, foi tranquilo, consegui. Mas sim é o estresse que é algo cotidiano, que está no nosso dia a dia, por exemplo, uma pessoa que tem problemas no trabalho, que tem um estresse diário, né? Todo dia passando por problemas, dificuldades, estresse, tem algum familiar com alguma doença que é preocupante, né? Então esses casos fazem com que liberem hormônios e que também diminuam, né, o calibre das nossas veias e artérias, dificultando a passagem do sangue. E o fumo, né, que a gente sabe que faz muito mal para o nosso organismo. Muitas vezes as pessoas relacionam o fumo com o sistema respiratório, está certo? Só que não é só isso, né? Além de ter grande probabilidade de ter um câncer na garganta, ali na boca, no pulmão, né? Ter esse problema respiratório, as substâncias tóxicas que estão presentes no cigarro, elas vão ir para a nossa corrente sanguínea. Isso também vai prejudicar o nosso coração, certo? Então, todas essas causas aqui, elas podem fazer com que essas doenças apareçam, né? Por isso, quanto mais a gente puder cuidar do nosso sistema cardiovascular, vai ser melhor para nós mesmos, certo? E bom, eu falei de algumas doenças e o que causam elas. Mas o que a gente pode fazer para fortalecer o nosso sistema cardiovascular? Bom, a gente pode ter uma alimentação saudável, isso é essencial, né? Desde lá quando a gente iniciou o sistema digestório, eu sempre frisei muito a importância da alimentação balanceada, rica em fibras, sais minerais, né? Gorduras boas. Então isso tudo vai fazer com que o nosso sistema ele se mantenha saudável, certo? A alimentação é importante porque nós somos o que nós comemos, certo? E a prática de exercícios físicos, além de ajudar a manter o peso, a diminuir as gorduras então que a gente acaba ingerindo, né, que não tem como evitar, né? Muitas vezes é difícil a gente evitar o hambúrguer, uma batata frita, né? Lembrando que a gente pode comer sim, mas não diariamente, certo? Né? Então, manter a prática de exercício físico vai fazer com que essas gorduras sejam eliminadas do nosso corpo. Também vai ajudar nos níveis de batimentos, né? Praticar exercício vai ajudar o músculo do coração, vai melhorar o fluxo da corrente sanguínea, né? Então, praticar exercício físico é muito bom e muito importante. Então, pessoal, essa era a nossa aula sobre o sistema cardiovascular, a nossa última aula sobre o assunto, tá? Eu espero que todos tenham entendido e que vocês sigam as dicas da professora, tá bom? Até mais, até a próxima aula. Beijo!